Olá, você que nos acompanha aqui em mais um Papo Divino. Hoje, com muita alegria, nós temos a grande honra, de receber no nosso terceiro episódio Dom Tiago, nosso bispo auxiliar aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, também o nosso querido diácono José Carlos. Hoje, aqui na nossa paróquia, foi apresentado também um projeto a Dom Tiago também apresentou um projeto a nós, e nós vamos falar um pouco sobre isso também nessa noite de hoje, nesse nosso Papo Divino. Então, obrigado, Dom Tiago, por sua presença aqui, obrigado também, Diácono. Agradeço de coração, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alegria estar com vocês aqui hoje para gravar esse papo, o divino papo, o papo divino, não sei como é corretamente, papo divino, isso mesmo. E o que posso dizer, estou aqui nessa paróquia para hoje apresentar um projeto chamado Adoção Espiritual, mas também para conhecer outro projeto chamado Reinserção Social. Perfeito. Então, alegria estar com vocês. Então, iniciamos esse Papo Divino, vocês podem ver também, a gente já está a cada podcast, a cada episódio, subindo um pouco de nível. Hoje a gente já tem nossas canecas personalizadas, feitas pela Renata e pelo Bruno aqui da RBY Arte das Graças, lojinha de artigos religiosos da nossa paróquia. E iniciou esse papo perguntando ao senhor, Dom Tiago, nesses 3 anos de episcopado vivenciados pelo senhor, principalmente no contexto pandêmico, em 2020, mas depois também um pouco as aberturas que a pandemia já permitiu, quais experiências marcaram essa caminhada do senhor ao longo desses 3 anos? Primeiro, a experiência maior de todas era a própria pandemia, Não tem dúvida que marcou todos nós. Então eu, no início do meu trabalho como bispo, iniciei esse trabalho, comecei todo o meu esforço para colaborar com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, sem ter experiência, sem ter qualquer experiência, mas também outros não tiveram experiência com pandemia. Então todos nós fomos pegos de surpresa e eu posso dizer que realmente deu muito trabalho. A nossa diocese procurava de estar na altura da necessidade espiritual, psicológica, também material, através da caridade. E Deus estava nos abençoando, dava muito trabalho. Até eu pensei no início, começou a pandemia, vai ter aquela coisa de não sair de casa. Tentei, como sempre na minha vida, olhar tudo pelo lado positivo. Então eu tenho lá uma pilhazinha de livros que eu gostaria de ler, vou poder agora aproveitar este tempo. Olha, há muito tempo demorou até eu poder pegar esses livros. Por quê? Porque muitas reuniões, muitos encontros precisavam acontecer para a gente realmente dar conta da demanda, de toda a situação, para orientar os padres, orientar as paróquias, em vários estágios da pandemia, e isso exigia realmente muito trabalho, pegar os dados que está acontecendo, o que podemos fazer com isso, o que o Ministério Público e outros órgãos exigem, o que podemos fazer, enfim. Foi uma situação muito complicada também, essas notícias chegando, aqui um pouco a mídia, na minha visão, exagerava e até botava medo nas pessoas, talvez para que eles não saiam, não se encontram. Sim. Mas isso começava a pesar também nas pessoas, psicológica, com certeza, mas aí a gente trabalhou forte para realmente dar para as pessoas o que eles procuravam quando pensavam na igreja, no trabalho espiritual e outro que a igreja sempre cumpre. Então foi uma experiência também complicada, mas boa, porque a gente percebeu que conseguimos sair ao encontro da pessoa, que mesmo com as limitações conseguimos fazer muitas coisas. E uma boa, bonita experiência foi que, perante muitas necessidades, muitas pessoas desempregadas, claro, sem até às vezes comida, encontraram muitas pessoas que se colocaram à disposição e queriam ajudar mesmo. Então, a quantidade de que os padres falaram, de ajuda, bolsas, alimentos, triplicou, quadruplicou, que foi exatamente essa demanda que
era necessária naquele momento. Então, também podemos dizer uma experiência boa, né, do amor, da caridade na vida das pessoas. Né? Sim, e especialmente aqui na paróquia, né, esse fato do aumento da caridade, da demonstração dessa caridade das pessoas foi muito latente, tanto na Cesta da Fraternidade, que nós chamamos aqui, que é a distribuição das cestas básicas, quanto no sopão, né, Diácono? Também as quentinhas inicialmente eram feitas aqui, né, antes da pandemia, e com a pandemia foi necessário remodelar todo aquele projeto e, quando vocês perceberam, já era uma situação quase que fora de controle a quantidade de quentinhas, né? É verdade. Eu pego até o gancho do Dom Tiago, quando ele diz, né, como foi positivo, né, aconteceram coisas positivas durante a pandemia no encontro com as pessoas. Né? E nessa remodelação que você falou, Pedro, real, de sair da paróquia, era certamente a igreja que Papa Francisco fala, né, da igreja de saída. Se não saiu de uma maneira porque tinha onde fazer acontecer, que era a cozinha da paróquia, saiu pela necessidade do encontro. E a igreja, né, a cultura do encontro também, que o Papa Francisco fala, foi muito evidente, porque as pessoas que não podiam sair de casa, quando nós decidimos, Deus decidiu, né, na verdade, que vocês têm que continuar, e a ideia de Deus, a vontade de Deus foi de que nós fôssemos ao encontro e pedir na casa das pessoas, o que nós fazíamos dentro da paróquia. Quando nós chegávamos na porta das pessoas, em que elas entregavam a quentinha, elas diziam: eu não posso ir, mas vocês vieram aqui. Que bom que isso está acontecendo, eu posso fazer alguma coisa. Sim. E certamente, em detrimento desses primeiros momentos do sopão, na época de pandemia, nos levou para essas águas mais profundas, que foi o início do projeto, nesse desafio de fevereiro do ano passado para cá, quando nós sabíamos e entendíamos de que Deus queria algo mais para essas pessoas que estavam na rua, que é a reinserção social através desse projeto, que fez um ano agora em fevereiro, baseado na passagem do Bom Samaritano, né? Viu, ajudou e inseriu. Né? Na verdade, é mais um item. Viu, como é? Teve compaixão. Viu, teve compaixão, ajudou, faltava o inseriu. E o projeto de reinserção social é exatamente isso. É reinserção social, é inserir pela empregabilidade. Né? Esse está sendo o desafio do momento, que Dom Tiago veio compartilhar conosco o projeto de espiritualidade, né? E pôde deixar já uma sugestão forte aí para a gente, de uma continuidade do nosso projeto de reinserção pessoal, e que eu convido você que está nos vendo nesse momento, venha fazer a experiência de Deus nesse desafio, porque é um desafio que Deus dá, mas que nos suporta. E quantas surpresas nós temos encontrado, certamente Deus também tem essa surpresa para fazer na sua vida. Deixai-vos surpreender por Deus, né? E nós estamos nos deixando, e quase todo dia partilhávamos hoje, a gente tem uma surpresa de Deus, né? Um por acaso, né? Como nós falamos, a sua palavra do por acaso. Por acaso alguma coisa acontece, mas nós sabemos muito bem que quando Deus está envolvido, não tem por acaso. São coisas que devem acontecer, que às vezes só a gente se dá conta e fala: opa, aconteceu. A gente brinca, não são as coincidências, são as deucidências. Né? Isso mesmo, é bem falado. Isso mesmo. E aproveitando, né, essa questão, nós, a Igreja Católica, né, é reconhecidamente a maior instituição de caridade do mundo, mas pergunto também ao senhor, até já como gancho para o senhor falar também um pouco do projeto que o senhor veio apresentar hoje, Dom Tiago. Como nós católicos, como nós cristãos, devemos vivenciar essa prática da caridade, porque, como o diácono bem lembrava, né, tem um embasamento na Escritura. Não é um trabalho meramente de uma ONG, né, que vai dar a comida e se retira. Sim. Tem uma preocupação que vai além dessa questão física e desse momento atual. Como nós podemos, então, vivenciar essas práticas? Claro que eu começo com esse lado da ajuda social, né? Não podemos desmerecer também, claro, até aqueles que querem trabalhar desta maneira, e realmente existem muitas iniciativas, graças a Deus, que pessoas fazem porque querem ajudar o outro, e até muitas delas não têm nenhum viés
religioso, né? A pessoa, na sua humanidade, descobre talvez uma falta, necessidade que o outro tem e vem ao encontro dessas pessoas, né? Então, isso tem valor, sim. Sim. Nós cristãos que olhamos a tudo pelos olhos que temos, olhos que Deus nos dá como uma graça, olhamos diferente a esta situação. Em primeiro lugar, compreendendo que base para toda a nossa vida é o amor. Amor não é apenas um mandamento. Às vezes se fala assim, qual é o primeiro mandamento? Se usa essa palavra mandamento. A Bíblia fala mandamento. Então, é correto dizer que sim. Eu, particularmente, isso não gosto. Sim. Porque eu digo que amor é muito mais do que mandamentos. É uma regra da existência. Se nós vamos dizer que Deus é amor, então não podemos dizer que alguém mandou Deus ser amor e ele é amor, né? Ou sei lá, como ainda alguém pode tentar fazer essa ligação entre Deus e amor. Para mim é claro, é parte de Deus. Deus é amor, então se ele existe, se nós existimos, no meio de tudo isso está o amor. Se não fosse amor, a gente não existiria. Então compreendemos que Deus está nos criando para o amor. Aliás, somos frutos do amor de Deus, viemos para este mundo para amar, para responder o amor com o qual Deus nos envia para este mundo. Por causa disso, qualquer trabalho que nós estamos fazendo, trabalho, estou falando, talvez palavra errada, qualquer parte da nossa vida, não importa o que nós fazemos, deve ser marcado com amor. Se nós vamos fazer uma oração, tem que ser com amor. Se nós até falamos um bom dia, ele é mais bonito quando nós falamos com amor. E quando nos encontramos até com o inimigo, é coisa muito complicada. Jesus nos fala, você quer olhar a ele com mais leveza? Olha com amor. É seu irmão também. Tá bom, um irmão talvez que você não gostaria de ter, mas tem. A família é assim, a gente tem família que tem, não a família que a gente gostaria de escolher, né? Por isso, aí eu chego, desculpa por essa introdução grande demais, talvez, mas nós entendemos que com este olhar é que nós saímos ao encontro do nosso próximo que está numa necessidade. Às vezes é o quê? Talvez algum abraço, às vezes o ouvido, que eu quero com boa vontade ouvir o que essa pessoa precisa dizer, precisa partilhar. Às vezes eu estendo mão para dizer, vem cá, está com dificuldade de passar pela rua, eu tenho um braço forte, e não só para levantar os pesos, mas também para ajudar fisicamente quem está precisando. Eu posso exercer amor em todos os momentos, inclusive também vendo as pessoas que, por muitas situações, motivos, em consequência de muitas situações, experiências que até viviam, hoje se, por exemplo, encontram na rua. Se encontram com uma vulnerabilidade. Eu posso também, com amor, chegar a essas pessoas. Posso, talvez palavra melhor seria devo. Se eu quero viver o amor, porque nesses dias escutamos o Evangelho, né? No qual Jesus conta a história do Lázaro, que estava lá jogado na porta de um rico, né? Se nós vamos analisar a história dos ricos na Bíblia, abençoados por próprio Deus, Abraão era um dos ricões, tinha tantos animais, tantos bens, que uma área onde ele chegou com seu sobrinho era pequena demais para os dois ficarem. Então era homem de posse, né? Então nós não podemos dizer que ter alguma coisa é problema. Também não podemos dizer que Deus quer que nós resolvemos, eu, você, cada um de nós, pense de resolver todos os problemas deste mundo. Mas através desse evangelho nós entendemos como aquela pessoa que está na nossa frente, que está ao nosso alcance e que então nós temos uma possibilidade para ajudar, nós temos que ser irmão. Como essa pessoa nós temos que agir.
dando aquilo que Deus nos deu. Porque no final das contas, por que Ele nos deu mais do que nós precisamos? Muitos de nós, graças a Deus, vivem vida tranquila. O que significa? Que eu tenho aquilo que eu preciso apenas? Não, nós até temos mais. Será que Deus não me deu mais para eu poder partilhar? Por que Ele me deu mais? Poderia me dar o suficiente. Coisa de Deus é assim, na economia dele, normalmente, quando a gente pede, Ele dá aquilo que nós necessitamos. Às vezes nos dá mais. Por quê? Para nós possamos exercer amor, para que nós, perante o nosso irmão que está com necessidade, não falamos, puxa, não tenho o que te dar. E sim para que seja ao contrário, eu posso dizer, opa, você tem uma necessidade, eu tenho aqui, Deus me deu mais, então eu vou partilhar contigo. E talvez daqui a pouco, quando eu vou estar com uma outra necessidade, não necessariamente material, este meu irmão vai chegar e me dizer, vem cá, eu vou te dar aqui o braço forte que eu tenho, né, e que você está precisando. Assim se vive a caridade verdadeira, que ela é baseada no amor, né? Caridade profundamente baseada, né, enraizada na caridade. Agora, gostei muito disso que o senhor falou. É possível, Pedro? Claro, à vontade. É muito importante isso que o senhor falou, né, do dar o braço forte, né? Que aí é mais do dar, é o dar-se. Sim. Quando você consegue avançar, eu não vou despender muita coisa de bens materiais, mas quando eu vou despender de mim mesmo, desse braço forte, que muitas vezes é a capacidade de ouvir, não ouvir como quem passa, às vezes, e aí, tudo bem? E o outro responde, não está não, mas você vai embora. Sim, não dá sim, tempo, mas quando você consegue dar esse tempo para o próximo, dar esse tempo para o próximo. Mas isso é possível, repito de novo, quando todas as nossas posturas, atitudes começam com o amor. Porque naquele momento, pegando esse exemplo, né, aqui, alguém está precisando falar comigo. Se eu vou olhar com amor, eu logo vou pensar, eu preciso escutar o que ele tem que me dizer? Talvez não. Talvez já sei que vai ser mais uma vez, vai falar não sei o que eu já escutei tantas vezes. Mas eu devo me perguntar, se eu amo, será que ele não está precisando disso? Por algum motivo? Então, por amor a ele, eu vou escutar. Sim. Não porque ele tem que me dizer alguma coisa que eu preciso escutar, né? Mas ele tem uma necessidade. Então, quando nós temos o amor como uma primeira atitude em todas as atitudes que nós estamos tomando, tudo fica diferente. É verdade, quando muitas vezes nós vamos para a Praça de Cascadura e que a gente começa a conversar com... Antes, quando nós só entregávamos quem tinha, a gente achava que entendia da pobreza. Depois, quando nós começamos a conversar com eles e ouvi-los, a gente vê que a gente não entendia nem de pobreza, muito menos de pobre. Porque ele não estava esperando muita coisa de bens. Muitos deles agradecem no final, depois de uma conversa. Eu falei, o que eu posso fazer por você? Já fez. Eu só queria falar com você sobre isso. Ou Exatamente. seja, uma partilha, né? Eu falei hoje mais cedo, né? Tantas vezes as pessoas que vivem, falando aqui, o trabalho de vocês, né, na rua, nessa situação, né, como morador de rua, estão dormindo lá. O que tantas vezes nós temos nas ruas? É o lixo. As pessoas que começam a viver, elas, num certo momento, algumas podem chegar à conclusão, elas são como lixo. Pessoas vão lá, contornam, não querem ver, passa por outro lado. Por quê? Porque tem lá um lixo, né? Então, nós chegando para essa pessoa, temos que pensar, o que ela está precisando, o que esta pessoa está precisando de fato? Está precisando de cantina? Também. Mas muito mais ela precisa de amor. De novo, vou insistir aqui, o amor. Ou seja, alguém que possa vir e dizer, eu com meu amor quero chegar e te trazer essa cantinha, porque essa cantinha ela vai transmitir alguma coisa a mais. O jeito como eu vou entregar não vai ser toma, come. Sim. Não vai ser coisa automática, não vai ser uma coisa mecânica. Vai acontecer alguma coisa além. Por quê? Porque isso acontece. Aí, se eu falei tanto de amor. Se Deus é amor, se eu vivo amor, e eu tenho na primeira atitude de amor, quem está agindo naquele momento? Não é próprio Deus?
Então eu me transformo no canal pelo qual Deus está chegando a essa pessoa. Então, na verdade, podemos dizer, e eu proporciono a essa pessoa encontro com Deus. E ela possa dizer, Deus é bom olhando para mim. Por quê? Porque ela percebeu que através de mim ela se conectou com o próprio Deus. E aquela experiência de Jesus, né, Dom Tiago, quando ele diz, toda vez que deste comer... Eu não conheço uma exegese diferente. Quando ele diz, toda vez que deste comer a um pequenino, era a mim que davas. Então, quando nós saímos daqui, já saímos as várias vezes fazendo essa experiência de com quem vamos encontrar. De poder fazer a experiência de uma pessoa simples ter um encontro com o mais importante de todos. E algumas pessoas que fizeram essa experiência, tiveram a oportunidade de sentar com eles e poder rezar um terço e poder ouvir as intenções dele em cada mistério, como é enriquecedor depois quando você termina, que você vai para casa, é algo diferente. As pessoas testemunham isso, a experiência que elas levam, né? Então, eu quero convidar mais uma vez você, que está nos vendo nesse momento, a fazer a experiência com a gente lá em Cascadura. Segunda-feira a gente sai daqui 19h30 e quinta-feira a gente tem o projeto de reinserção social. Estou abrindo aqui um parênteses aqui para aproveitar para te convidar na quinta-feira, 19h30, projeto de reinserção social, para a gente fazer essa experiência do Deus presente pelo seu dar-se. Nem propriamente o dar, me parece que ser uma porta de entrada, talvez uma fechadura que eu precise para que ele coma e que ele talvez olhe para mim, eu consiga dar um aperto de mão, dar um abraço e a gente sentar. Nossa proposta é na próxima segunda-feira. Nessa semana nós comemos também, da quentinha, mas na próxima semana a gente quer sentar com eles, no meio deles. Vamos ver o que Jesus tem preparado. Pode fazer a experiência. Claro. Ele quer estar com eles através de vocês. Eu lembrei uma imagem no seminário, no refeitório, né? Trouxeram uma imagem de Jesus crucificado de uma capelinha lá no meio do nada. Ela não sabemos quanto tempo ela ficou lá pendurada numa cruz simples de madeira, tudo mais. De qualquer jeito, dava para perceber que é Jesus, né? Mas já muito castigada pelo tempo, chuva, sol, inclusive perdeu os braços, não tinha braços. E tinha essa imagem, tinha uma cruz feita, parece de um arame, uma coisa assim, que dava para perceber uma cruz. E esse Jesus, passou tronco. E essa imagem tão feia, estava lá no seminário, porque nós recebemos logo no início, essa mensagem. Deus quer ter de você, ou quer que você seja o braço dele. Ele está aqui, ó. Não tem braço, mas você, como sacerdote, com suas mãos sacerdotais, você pode ser o braço de Jesus. Aonde ele não consegue chegar, você pode chegar com os braços deles. Então, todos que têm coração aberto para viver o amor, querem ter essa experiência de amor. Amor gratuito, amor no qual não esperamos nada de volta. Isso tem que ser. Por isso eu não gosto quando se fala mandamento de amar. Como mandar alguém me amar? Sim, tem que ser livre. Exatamente, por isso eu tenho essa implicância. Né? Não que eu não concordo com a palavra de Deus, mandamento sim, concordo, mas eu gosto muito mais. Por isso, indo ao encontro dessas pessoas, nós podemos experimentar também o amor dado e amor recebido, porque também vem como trocar o amor. E ser, como falei, essa imagem, lembrei essa imagem de Jesus, nós podemos ser braços de Jesus aqui neste mundo com o qual ele vai chegar e fazer sua caridade. Sim. E encerrando, Dom Tiago, gostaria que o senhor falasse um pouco também do projeto que o senhor vai apresentar para nós, né? Como nós podemos ser braços juntos a essas situações, essas mães, né? Muitas vezes numa situação tão delicada, principalmente nesses últimos tempos, em que a gente vê uma confusão muito gritante, né? Vozes contrárias a esse tema, que é o tema da valorização da vida, né? Da preservação da vida desde a concepção.
Sim, sim. Nosso projeto se chama Adoção Espiritual, né? O nome já sugere, né, que se trata de adotar alguém de uma maneira espiritual, né? Mas o que quer dizer? Quem precisa ser adotado? As crianças concebidas, mas que não foram planejadas, que não foram esperadas, ou até que surgiram por causa de uma violência e que correm um risco de serem abortadas. Então, nós queremos, através dessa experiência da adoção espiritual, ser mães, pais espirituais dessas crianças. Durante 9 meses nos comprometemos de transmitir nosso amor, nosso carinho a estas crianças. Aliás, cada um acolhe uma criança, adota uma criança. Então, eu abraçando esse projeto, eu transmito meu amor a esta criança através de uma oração muito simples, que é uma dezena de terços, Pai Nosso, 10 Ave Marias, e uma breve oração na qual eu ofereço a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, esta criança, pedindo por ela, mas também pedindo na intenção da mãe dela e da família. É um projeto que nós chamamos projeto a favor da vida. Nós não entramos com ele naquele nível da briga, alguns a favor, outros contra, porque muitos desses ficam apenas no papo ou no grito e não acontece nada além no sentido de uma ajuda concreta. Nós preferimos estar do lado daqueles que querem fazer alguma coisa. E eu espero que todos os lados façam o certo, inspirados pelo próprio Deus, mas eu acredito que não existe coisa mais certa do que acolher aquela pessoa que Deus está mandando aqui para este mundo. Porque por mais que a criança pode surgir aparentemente por acaso, e às vezes até numa situação complicada, ainda ela, e nós não temos dúvida, tem a alma. E essa alma vem de quem? Do próprio Deus. Se Deus deu a vida a esta criança, é porque ela tem uma coisa para fazer neste mundo. Então tem que olhar além daquele momento. Por isso nós nesse projeto falamos, estamos a favor da vida, da criança, que Deus também deu a vida para ela, colaborando como ser humano, por mais que este ser humano às vezes não usa bem o dom de gerar a vida, mas mesmo assim Deus colabora, mas também queremos colaborar com a mãe, rezando na intenção dela, para que ela possa passar por essa situação, superar obstáculos, encontrar a força e dizer sim. Porque nós sabemos quais são as consequências do aborto, né? Físicas, psicológicas, espirituais. Só googlar por aí nós sabemos muito bem, psicologia fala claramente, medicina fala claramente, livros espirituais falam claramente sobre isso, né? Então nós queremos também não julgar, não dizer o que mulheres têm que fazer, mas queremos apenas rezar, para que tomem essa decisão que nós profundamente acreditamos que é a única decisão boa, acolher esta vida. Então rezamos na intenção da criança, da mãe dela e da família. Sim. Porque também tantas vezes, sem apoio da família, aquela mãe não sente firmeza para dar sim a vida que está dentro dela, né? Que ela está gerando, né? Então a família, ela precisa ser aquilo que ela é de fato, né? Lugar onde surge vida e acolhida à vida. Então rezamos para que as famílias também tomem boas decisões. Perfeito. E o material, né, vai estar disponível também aqui na paróquia, pelas redes também nós vamos divulgar para que mais e mais pessoas possam adotar espiritualmente. Aqui é o vídeo, de repente vocês conseguem colocar depois aqui embaixo, se vou mostrar, né? @adoção espiritual Rio. Perfeito. Adoção sem tio e sem cedilha. Tá bom? Então, adoção espiritual Rio.
E lá encontramos já todo o material, links necessários, tudo mais. E tem também até um aplicativo chamado, nós chamamos que é assistente virtual da adoção espiritual, né? Nós até posso mostrar, não sei se vai ser visto, olha só aqui, ó. Veja, você vai mostrar aqui, ó, abrir na minha adoção espiritual, esse bebê tem quantas semanas? Embaixo. 23 semanas, 155 dias. Isso mesmo. E toca lá embaixo, o que temos aqui, veja, descubra a curiosidade. Primeiro nós temos a oração, que é oração da adoção espiritual, oração diária. Talvez mostre lá para todo mundo, oração, que encontramos também na carteirinha física, que vai ser também aqui disponibilizada na paróquia. Toca de novo. Ao lado temos as meditações do texto. Mostre de novo, por favor. O que temos mais? Uma mensagem que todo dia, simbólica, a criança envia para seu pai e sua mãe espiritual. Qual é a mensagem de hoje? É hora da ginástica. Cada dia eu gosto mais de me exercitar. Faço 20 a 60 movimentos em meia hora. Está melhor do que eu. Está vendo? Isso são mensagens que criam, em certa maneira, laços como um filho espiritual, ou também elas explicam, de uma maneira divertida, o momento de desenvolvimento do ser humano, o que naquele momento. Então, já descobrimos que nesta semana a criança se mexe bastante, né? Já sabemos que ela não fica paradinha e aquela coisa, né, que às vezes se fala, está chutando, não sei o que, não só chuta, também faz outros movimentos. Além disso, temos o quê? Temos uma imagem, né? Ultrassom da criança neste momento da gravidez. Sim. E bem nítida também, dá para ver o rostinho bem formado, o nariz, os olhos. Aham. E por fim, E por fim, pulsar do coração. naquela semana, o coração bate assim, começa a frequência naquela semana de gravidez. Então, aplicativo, basta também procurar pelos links, né? Dá para encontrar, mas falando rápido, para os iPhones, na loja dos aplicativos podemos encontrar, chama-se Adote a Vida, e para Android é Adoção Espiritual. Então, são nomes diferentes, não conseguimos ainda alinhar para que seja o mesmo nome, mas dá para encontrar. Muito bem. Então, agradecer imensamente ao senhor Dom Tiago pela sua presença, também ao Diácono José Carlos pela presença aqui conosco. E, encerrando esse nosso papo divino, gostaria que o senhor nos desse a bênção e desse também a bênção. Não, talvez eu tenha aqui o globo, talvez podia encontrar a Polônia. Onde está a Polônia? Onde está a Polônia? Tente achar. Vamos ver se tu é um professor ou professora de geografia, fez bom trabalho. Aqui em cima. Olha, você está certo. Aqui, ó. Aqui a Polônia está aqui. Ó, nesse pontinho. Eu veio daqui, voando por aqui para chegar aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Foi. Muito obrigado. Então pedimos a bênção de Deus para todos nós, também para os ouvintes, todos que estão aqui conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado e que Deus abençoe. Papo Divino. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado.